E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Olha quem tá aqui, o meu gatinho tentando entrar, tentando mexer comigo aqui. Eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês hoje. É um vídeo contando algo pra vocês. Eu desativei o meu Instagram, desativei o meu Facebook. E vocês não sabem o bem que isso me fez. E eu quero trazer pra vocês aqui, contar pra vocês por que eu fiz isso. Eu quero dizer pra vocês que eu larguei algumas redes sociais. Eu vou continuar só aqui no YouTube, porque por enquanto o YouTube ainda tá dando pra mim, que eu consigo me controlar, que eu consigo controlar o que eu vou ver. Vou continuar com o meu WhatsApp, porque eu converso com os meus amigos, alguns familiares, alguns amigos, então lá é o meio de comunicação que eu tenho, que eu uso muito pouco, né? É como se fosse o telefone antigamente, o WhatsApp ficou no lugar, então não dá pra mim sair dessa rede social. Quero deixar claro que eu não sou dona da verdade, eu tô dando o meu depoimento em relação a ter deixado as redes sociais. Eu quero falar o porquê que eu deixei, eu quero falar o bem que me fez, né? Eu quero falar da abstinência que eu passei durante essa desativação da conta. Então, vamos lá. Ó, por que eu abandonei algumas redes sociais? Eu vou falar algumas, senão daqui a pouco todo mundo vem, mas o YouTube também é uma rede social e você tá aqui no YouTube. Então, antes das pessoas virem aqui falar que eu tô usando uma rede social que é o YouTube, eu queria dizer, né, que algumas redes sociais que eu cortei. A que eu cortei era que, pra mim, tava sendo a mais tóxica de todas, que era o Instagram. Porque o Instagram, de início, quando eu comecei a usar, ele não era tão do jeito que está hoje, mas ele tá uma vitrine e a gente vê produtos. E esses produtos somos nós. Então, esses produtos, eles passam uma mentira. Não tô dizendo que todos vivem dessa forma, mas algumas pessoas. E a gente acaba olhando e vendo aquilo e a gente fala, nossa, por que eu não tô vivendo daquela forma? Por que eu não sou assim? E aí começou a vir muita coisa sobre mim e me deixava muito ansiosa. Então, não estou culpando a plataforma, não estou culpando, falando que o Instagram é ruim, porque muita gente até trabalha por lá. Mas eu tô querendo dizer que isso me fez mal. O Instagram me fez mal. De uma forma que eu tava ali todos os dias a ponto de usar por mais de 5 horas do dia. Não 5 horas assim direta, mas quando fui contabilizar, eu ficava um pouquinho de manhã, um pouquinho depois na parte das 10 horas da manhã, depois eu ficava mais um pouquinho na hora do almoço, mais um pouquinho na parte da tarde, e eu encerrava o meu dia lá no Instagram. Fazendo o quê? Trabalhando? Não. Colocava conteúdos relevantes? Eu acredito que sim, porque falar de Deus é uma coisa boa. E eu tava, os últimos momentos meus, os últimos meses foi voltado a isso. Eu tava usando o Instagram para poder falar do amor de Deus. Só que automaticamente eu falava do amor de Deus, mas eu estava vendo outras pessoas que eu seguia, que não era o mesmo tipo de conteúdo, que era rasas e que colocava conteúdos que não era relevante, mas eu tava ali vendo. Então, é um alimento para a alma. Eu falava muito disso nas minhas lives, sobre do que a gente tem alimentado a nossa alma. E, querendo ou não, o Instagram é um alimento de alma. E é um tal de me segue que eu te sigo de volta, me curte que eu te curto, comenta que eu comento. E automaticamente eu me via comentando e curtindo e participando de coisas que não me agregava valor. Então, de princípio, eu não sei se algumas pessoas notou, eu tentei mudar no Instagram. Facebook eu não vou falar muito, porque o Facebook eu já não era muito participativa ali. De vez em quando eu ia lá só para trocar a minha foto de perfil. E eu fui vendo que foi até diminuindo das pessoas comentar na minha foto, porque eu também estava diminuindo a frequência de estar comentando nas coisas das outras pessoas, de estar ali na vida das outras pessoas. Então, era isso. O Facebook eu já fui cortando. Já o Instagram, eu ficava o tempo todo ali. E aí eu fui percebendo isso, essa troca que tinha que ter uma coisa meio que escrava. Gente, eu tô querendo deixar bem claro pra vocês que isso era o que eu sentia, como eu me sentia. De estar ali, eu percebi, aí o que eu fui fazendo? Eu fui mudando isso, eu fui parando de seguir pessoas que não agregavam as coisas que eles falavam, eu fui parando de seguir pessoas famosas, eu fui parando de seguir pessoas que eu olhava e falava, meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo aqui? E aí eu fui fazendo isso. Peraí.
Então eu fui percebendo esse vazio lá nas redes sociais. Eu fazia o máximo possível para levar coisas para as pessoas, para agregar valores nela, mas eu também preciso disso. Então eu queria estar em lugares que eu aprendia, que eu me conectava com coisas que me trazia valores e não me sentia mais assim no Instagram. Então eu fui tentando mudar alguns hábitos meus. Eu parei de ficar vendo um monte de stories, eu parei de ficar comentando e curtindo, principalmente coisas que eu não concordava, né? Porque a gente já estava saindo fora disso, pra mim já não era uma coisa que eu fazia parte. E aí eu fui ver o tanto que eu tava viciada. Eu comecei a sair aos poucos, mas eu via aquela abstinência por estar ali. Eu sentia que algo estava me faltando. Outra coisa muito importante foi eu comecei a observar que eu tava com tanta vontade de estar ali no Instagram, nas redes sociais, que eu me pegava fazendo as outras coisas não com tanta concentração, com pouca atenção, e principalmente fazendo tudo que eu ia fazer, que era voltado à minha família, à minha casa, que a minha prioridade é essa, eu fazia correndo, eu fazia rápido, eu reclamava que eles não me ajudavam porque eu queria ter mais tempo pro Instagram do que para eles. Então, quando eu cheguei nesse ponto, que eu enxerguei isso, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô sendo um produto, porque, gente, eles não cobram nada. Vocês já pararam pra pensar que o Instagram não cobra nada pelo aplicativo, o Facebook não cobra nada pelo aplicativo, né? Essas plataformas não cobram nada e tem um produto. E quem que é o produto? Você. Eu sou o produto, você é o produto. Então, eu fui percebendo isso e isso foi me trazendo um sufocamento e eu falei, eu não quero isso pra mim, eu não quero mais ser assim. Eu não tô aqui, gente, pra poder falar pra vocês, parem de usar as redes sociais de vocês, porque talvez vocês não são viciados como eu estava viciada. Eu não tô aqui pra mudar o ponto de vista de ninguém, eu tô aqui só pra contar o meu relato e pra talvez você ver que você talvez tá indo pra esse mesmo caminho e você conseguir controlar, às vezes até de outra forma, você se policiando mais, no tipo, você acorda de manhã, eu até anotei aqui, ó, formas da gente se desintoxicar. Talvez você já tá indo pra esse processo e eu tô tendo que me desintoxicar. E aí, aqui, ó, de manhã, se você já acorda de manhã, já pega o seu celular e a primeira coisa que você faz no seu dia, você já tá ali, já vendo as redes sociais. Não façam isso. O primeiro momento da manhã é o mais importante de todos. É um momento de meditação, é um momento de você orar, é um momento de você ler a Bíblia, é um momento de você agradecer que você acordou. É o momento de você tomar o seu café da manhã em família, é o seu primeiro respirar do dia, o momento de você conectar com o Criador e você pega o seu celular em primeiro lugar. Depois você vai fazer todas essas coisas, você pode ver que o seu dia vai ser uma... Vocês me entendem, né? Você se pega por várias vezes olhando o celular. Gente, a iluminação não vai ficar tão boa, mas eu preciso fazer esse vídeo e tem que ser hoje. Eu vou fechar aqui mais um pouquinho, daqui a pouco bate mais uma luzinha ali do poste, vai ajudar. Mesmo que ficar à noite, eu preciso fazer esse vídeo e vocês me perdoam que a iluminação não tá tão boa. No decorrer do dia, quando a notificação chega, você olha a notificação, principalmente pessoas que têm toque, né? Olha a notificação, não consegue ver, chegando a notificaçãozinha e já corre lá para abrir a notificação. E aí você acaba entrando na rede social e ó, pegando o dedinho ali, correndo o dedinho e vendo várias coisas e vendo várias coisas. E aí quando vê, você já perdeu mais meia hora do seu dia e não fez nada de bom, a não ser ficar ali vendo a vida alheia, vendo as coisas, vendo história, vendo nada que vai te agregar, perdendo os bons hábitos e colocando esses hábitos ruins. Tem pessoas que perdem a concentração, pessoas que não conseguem mais ler 2 páginas de um livro, 3 páginas de um livro, pessoas que não conseguem dedicar o tempo a ensinar o filho a estudar, a sentar com ele, porque prefere... Eu me peguei em situações que os meus filhos estavam tendo aula e precisavam da minha ajuda, e eu levava o meu celular e eu ia ajudando eles e olhando o Instagram, para não perder nada. Então eu fui percebendo esse vazio lá nas redes sociais. Eu fazia o máximo possível para levar coisas para as pessoas, para agregar valores nela, mas eu também preciso disso. Então eu queria estar em lugares que eu aprendia, que eu me conectava com coisas que me trazia valores e não me sentia mais assim no Instagram.
Então, eu fui tentando mudar alguns hábitos meus. Eu parei de ficar vendo um monte de stories, eu parei de ficar comentando e curtindo, principalmente coisas que eu não concordava, né? Porque a gente tem... Gente, eu vou lá curtir uma foto de uma coisa, às vezes falando mal de alguém, de alguma coisa, essa briga por política, briga por... cristão contra cristão, essas coisas todas. Então eu não curtia esse tipo de coisa, eu já tava saindo fora disso. Pra mim já não era uma coisa que eu fazia parte. E aí eu fui ver o tanto que eu tava viciada. Eu comecei a sair aos poucos, mas eu via aquela abstinência por estar ali. Eu sentia que algo estava me faltando. Outra coisa muito importante foi eu comecei a observar que eu tava com tanta vontade de estar ali no Instagram, nas redes sociais, que eu me pegava fazendo as outras coisas não com tanta concentração, com pouca atenção, e principalmente fazendo tudo que eu ia fazer, que era voltado à minha família, à minha casa, que a minha prioridade é essa. Eu fazia correndo, eu fazia rápido, eu reclamava que eles não me ajudavam porque eu queria ter mais tempo pro Instagram do que para eles. Então, quando eu cheguei nesse ponto, que eu enxerguei isso, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô sendo um produto, porque, gente, eles não cobram nada. Vocês já pararam pra pensar que o Instagram não cobra nada pelo aplicativo, o Facebook não cobra nada pelo aplicativo, né? Essas plataformas não cobram nada e tem um produto. E quem que é o produto? Você. Eu sou o produto, você é o produto. Então, eu fui percebendo isso e isso foi me trazendo um sufocamento e eu falei, eu não quero isso pra mim, eu não quero mais ser assim. Eu não tô aqui, gente, pra poder falar pra vocês, parem de usar as redes sociais de vocês, porque talvez vocês não são viciados como eu estava viciada. Eu não tô aqui pra mudar o ponto de vista de ninguém, eu tô aqui só pra contar o meu relato e pra talvez você ver que você talvez tá indo pra esse mesmo caminho e você conseguir controlar, às vezes até de outra forma, você se policiando mais, no tipo, você acorda de manhã, eu até anotei aqui, ó, formas da gente se desintoxicar. Talvez você já esteja indo pro caminho da intoxicação. Tá intoxicado, né? Intoxicado. Palavra difícil de falar. Talvez você já tá indo pra esse processo e eu tô tendo que me desintoxicar. E aí, aqui, ó, de manhã, se você já acorda de manhã, já pega o seu celular e a primeira coisa que você faz no seu dia, você já tá ali, já vendo as redes sociais. Não façam isso. O primeiro momento da manhã é o mais importante de todos. É um momento de meditação, é um momento de você orar, é um momento de você ler a Bíblia, é um momento de você agradecer que você acordou vivo, é um momento de você tomar o seu café, o gatinho querendo brincar comigo. É o momento de você tomar o seu café da manhã em família, é o seu primeiro respirar do dia, o momento de você conectar com o Criador e você pega o seu celular em primeiro lugar. Depois você vai fazer todas essas coisas, você pode ver que o seu dia vai ser uma... Vocês me entendem, né? Aí aqui, outra coisa. Durante o dia, você se pega por várias vezes olhando o celular. Gente, a iluminação não vai ficar tão boa, mas eu preciso fazer esse vídeo e tem que ser hoje. Eu vou fechar aqui mais um pouquinho. Daqui a pouco bate mais uma luzinha ali do poste. Vai ajudar. Mesmo que ficar à noite, eu preciso fazer esse vídeo e vocês me perdoam que a iluminação não tá tão boa. No decorrer do dia, quando a notificação chega, você... olha a notificação, principalmente pessoas que têm toque, né? Olha a notificação, não consegue ver, chegando a notificaçãozinha e já corre lá para abrir a notificação. E aí você acaba entrando na rede social e ó, pegando o dedinho ali, correndo o dedinho e vendo várias coisas e vendo várias coisas. E aí quando vê, você já perdeu mais meia hora do seu dia e não fez nada de bom, a não ser ficar ali vendo a vida alheia, vendo as coisas, vendo história, vendo nada que vai te agregar, perdendo os bons hábitos e colocando esses hábitos ruins. Tem pessoas que perdem a concentração, pessoas que não conseguem mais ler 2 páginas de um livro, 3 páginas de um livro, pessoas que não conseguem dedicar o tempo a ensinar o filho a estudar, a sentar com ele, porque prefere... Eu me peguei em situações que os meus filhos estavam tendo aula e precisavam da minha ajuda, e eu levava o meu celular e eu ia ajudando eles e olhando o Instagram, para não perder nada. Então... eu vi que eu tava num ponto crucial, né? Aí aqui, ó, olhar o celular o tempo todo, tá olhando o tempo todo. Tem gente que tá assistindo um filme, assistindo uma série, assistindo alguma coisa
e pega o celular o tempo todo e vê. Tem pessoas que sentam numa mesa para comer e leva o celular e vai conversando com as pessoas e vai vendo as coisas ali no celular. Eu era esse tipo de pessoa. Essa aqui, ó, é a dica que é mais importante de todos que eu vou dar pra vocês, ó. Não divida a atenção de vocês do que você tá fazendo naquele momento com o celular. Eu tava até vendo as notificações e tentando, porque não vai conseguir. Ou você bem dá atenção para as coisas do celular, ou você bem dá atenção para o momento que você está vivendo. E isso dá uma desconcentração, é por isso que a gente está numa geração de pessoas que estão despercebidas. Então, tudo isso me virou uma bola de neve em mim, um sufoco. Eu vou instalar. O que mudou em relação a essa desativação dessas contas, que de certa forma estavam sendo tóxicas para mim, que estava me deixando ansiosa. O que mudou foi que eu não tô precisando mais dividir o meu tempo. Como eu falei pra vocês no início, eu fazia as minhas coisas correndo para poder ter tempo pro Instagram. E eu acredito que o meu tempo maior estava sendo lá no Instagram. Não tô abandonando porque eu continuo aqui no YouTube. Só que aqui no YouTube eu consigo ter um controle maior disso. Aqui ainda eu consigo ter um uso com moderação, e lá eu já não estava tendo, porque, como eu falei, aqui no YouTube eu consigo, como se diz, eu pesquiso o que eu quero assistir. Eu não fico no feed, entendeu? Eu não fico ali, igual eu passei 2 semanas vendo relatos de pessoas que também desativou. Os ganhos delas foram incríveis em relação à família, à qualidade do nosso sono. Eu percebi muito isso. O que mudou pra mim foi eu consigo dormir melhor, porque eu já não levo meu celular junto comigo, né? Meu celular ele ia junto comigo pra cama. A última coisa que eu fazia era olhar todas as minhas redes sociais. E hoje eu vou pra cama mais cedo. Quando eu vejo, eu já peguei no sono muito rápido. Eu não tô tendo mais problema de sono. Eu tinha isso de vez, né? Vez sim, vez não, eu tava ali com problema pra dormir. Então hoje eu consigo dormir melhor, eu consigo acordar melhor, o meu dia tá rendendo muito. Hoje eu procuro coisas pra fazer, porque esse espaço do Instagram tá me sobrando. Não tô aqui falando mal da plataforma, tô falando mal da forma que eu usava, da forma das pessoas que eu seguia. Então assim, se você consegue usar com moderação, consegue não seguir pessoas que não agregam valor na vida de vocês, tá tudo bem. Porque eu não tô aqui pra ser a dona da verdade, eu tô aqui pra contar o meu relato sobre o meu mau uso, né, com essas redes sociais, e tava atrapalhando a minha saúde mental, tava atrapalhando o meu convívio social. Se você quer ser parecido com Cristo, se aproxime dele. Se você quer ser mais parecido com Jesus possível, você tem que ter tempo pra se aproximar dele. Mas se você quer ser parecido com a multidão, tá tudo certo, continua aí seguindo a multidão, que você vai cada vez mais tirar a sua identidade de filho, de rei, e colocar a identidade de pessoas sobre a sua vida. Mas é isso aí, gente, espero que vocês gostem do vídeo, deixa aí o comentário de vocês, deixa aí o que vocês acham disso, se vocês conseguem usar as redes sociais de vocês com moderação. E é isso aí, beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus.